Sabe aqueles momentos da vida em que tudo parece tão pesado, mas tão pesado, que a única oração que sai da gente é um grito? Um grito assim, bruto, de desespero mesmo? Pois é exatamente por essa jornada que a gente vai passar hoje, mergulhando no Salmo 13. É um caminho que começa lá no fundo do poço, na angústia, e termina, acredite, num cântico cheio de esperança. E o Salmo já começa com a pergunta que com certeza já ecoou no coração de todo mundo que passa por um sofrimento. Até quando? Essa pergunta atravessa os séculos, né? Ela dá voz àquela dor, àquela confusão que a gente sente lá no fundo da alma. Vamos ver juntos como esse salmo acaba se tornando um mapa, sabe? Um guia para a nossa própria caminhada espiritual. Porque ele é muito mais do que só uma poesia bonita. Ele é um modelo prático que ensina uma lição incrível. Ser totalmente sincero com Deus, mesmo na dor, é o caminho que nos leva do sofrimento ao louvor. Então, para começar, vamos dar uma olhada bem de perto no estado de espírito do salmista. O que ele expressa ali nos versículos 1 e 2 uau, é um retrato muito realista da angústia da alma. Olha só a intensidade disso. A repetição 4 vezes de até quando. Isso não está ali à toa, né? É para mostrar que ele chegou no limite. É o ápice do desespero. Uma exaustão emocional total. E tem mais. Quando ele fala que Deus escondeu o rosto, ele está usando uma imagem muito forte para a época. Pensa só. Lá no Antigo Oriente, se um rei escondesse o rosto de alguém, significava que a pessoa tinha perdido completamente o favor real. Era um sinal de grande descontentamento. Então, para o salmista, sentir que Deus estava escondendo o rosto era o pior sentimento possível. Era a sensação máxima de abandono. A gente vê aqui que a angústia dele vem de todos os lados. É como se fosse um cerco. São 4 fontes de sofrimento, uma mais pesada que a outra. Primeiro, essa sensação de abandono divino. Será que Deus me esqueceu? Segundo, a ansiedade interna, aquela briga com os próprios pensamentos. Terceiro, a tristeza que não vai embora, que cai ali todo santo dia. E para completar, a ameaça de um inimigo externo, alguém que quer vê-lo cair. É um sofrimento completo que ataca por dentro e por fora. E o que será que significa isso de relutar na alma? Imagina ficar preso num loop, sabe? Só pensando e repensando nos problemas, ouvindo conselhos apenas das próprias emoções, do nosso entendimento que é tão limitado. É uma experiência horrível, tentar resolver as coisas mais profundas sozinho. O salmista está dizendo que isso é simplesmente insuportável. E aqui está um ponto-chave, importantíssimo. Davi está sendo totalmente honesto sobre como ele se sente, esquecido. Mas, veja bem, isso é um sentimento, não é a realidade. A palavra de Deus nos garante que ele nunca, jamais, se esquece dos seus filhos. A honestidade do salmista aqui é, na verdade, um convite para a gente. Um convite para levar tudo para Deus. Até os sentimentos mais escuros, mais difíceis. Só que, no meio de toda essa escuridão, acontece uma virada. É o ponto de inflexão do salmo. O desespero começa a dar lugar a um clamor, um pedido direto. O foco sai daquela luta interna e se volta para Deus. Essa mudança fica muito clara aqui. De um lado, quando o salmista olhava só para dentro, o que ele encontrava? Ansiedade, tristeza, ruminação. Do outro lado, quando ele olha para cima, para Deus, a coisa muda. Ele faz 3 pedidos bem diretos, cheios de ação. Olha para mim, responde-me, ilumina. A oração muda tudo, muda o foco. E essa expressão ilumina os meus olhos é fantástica. É uma forma de falar daquela época que significava receber vida nova, sabe? Vitalidade, o favor de Deus. Naquela cultura, quando os olhos de alguém perdiam o brilho, era sinal de doença grave ou até de morte. Então o que Davi está pedindo aqui é literalmente a vida de volta. E a preocupação dele vai além de si mesmo. Pensa bem, se o escolhido, o ungido de Deus caísse, os inimigos não iam zombar só dele, iam zombar do próprio Deus de Israel. A queda de Davi seria vista como uma prova de que Deus não consegue cumprir suas promessas. Ou seja, a honra de Deus também estava em jogo ali. Bom, agora a gente chega na parte final para ver onde ele encontra esperança. E o segredo? O pulo do gato não está numa mudança das circunstâncias. A chave é redescobrir o caráter de Deus, que não muda. Essa expressão, quanto a mim, que no original soa mais comum, mais eu, é muito forte. Isso mostra que não foi uma mudança de sentimento que aconteceu do nada. Foi uma escolha, uma decisão deliberada, consciente, de confiar, mesmo com toda a angústia que ele ainda sentia. E a palavra que ele usa para graça aqui é, em hebraico, hesed. E entender essa palavra é fundamental. Hesed não é um sentimento que vai e vem.
É o amor leal, o amor que vem da aliança de Deus. Um amor que nunca falha porque está baseado em quem Deus é. É nisso que Davi se agarra. É a rocha firme no meio da tempestade. E é impressionante perceber que, do começo ao fim do Salmo, nada do lado de fora mudou. O inimigo continua lá, a situação difícil não sumiu, a grande transformação foi interna. Foi um realinhamento do coração, voltando para a verdade de quem Deus é, com base nesse amor leal, nessa hesed. E essa escolha de confiar dá início a uma reação em cadeia fantástica. Primeiro vem a confiança na hesed de Deus. Isso leva à alegria na salvação que vem dele. E essa alegria, por sua vez, explode num voto, numa promessa de cantar, de louvar. Repara só no tempo verbal que ele usa no final. Porque ele me tem feito muito bem. Ele fala no passado. Pela fé, ele já está falando do livramento que ainda vai acontecer como se fosse fato consumado. A confiança dele na bondade de Deus, lembrando de tudo que Deus já fez, é tão grande que ele já começa a celebrar a vitória. Agora, vamos aprofundar um pouco mais. Porque esse lamento de Davi encontra o seu cumprimento final, o seu eco mais profundo em Jesus Cristo. A conexão aqui é direta e muito, muito poderosa. Aquilo que Davi sentiu como abandono, Cristo viveu como realidade lá na cruz. Jesus experimentou na pele a plenitude desse salmo, o silêncio real de Deus Pai. Então a grande virada é essa. Jesus passou pela separação que Davi só temia. Ele tomou sobre si aquele esconder do rosto do Pai, para que todos que confiam nele pudessem ter a garantia da presença de Deus, para sempre. E da mesma forma, lembra do pedido, ilumina os meus olhos? Pois é, Jesus, aquele que disse, eu sou a luz do mundo, é a resposta definitiva para esse clamor desesperado por vida. É Ele quem ilumina os nossos olhos com o Evangelho, para que a gente não tropece e caia na escuridão eterna. Então, para a gente fechar, o que podemos guardar de prático desse salmo? Primeiro, ser honesto com Deus na dor. Lamentar faz parte da vida de fé. Segundo, olhar para Deus em oração é o que quebra o ciclo vicioso da ansiedade. Terceiro, a nossa segurança, a nossa âncora, tem que estar no caráter de Deus. E por último, o louvor é uma escolha que a gente faz pela fé e não só uma reação quando as coisas estão bem. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, para a gente pensar. Onde é que a nossa fé está firmada? Será que ela está na areia movediça dos nossos sentimentos, das circunstâncias que mudam a todo tempo? Ou será que ela está na rocha firme, que não se abala, do caráter e do amor leal de Deus?